Uhum. Então, vamos dar continuidade a essa nossa conversa, falando aí sobre fundamentos básicos de metrologia, que serão muito importantes para esses nossos cursos experimentais, né? A gente viu um pouco da história da metrologia, da importância da metrologia, né? Nós falamos aí alguma coisa sobre as definições básicas, né, das grandezas e a expressão das unidades, e a última parte nós discutimos, né, a questão da análise dimensional. O que nós vamos falar agora nessa parte aqui? Nós vamos tratar basicamente, né, de como expressar as medições. Nós vamos falar de medições e como expressar as medições, tá? Então, eu vou começar compartilhando de novo aqui, né, essa apresentação com vocês, tá? Muito bem, começamos aqui agora, né? Tá? Nós vamos falar, então, de medições, né? E eu queria começar tratando com vocês, começar a discutir nessa figura que está aqui. Na primeira apresentação que a gente fez, né, que a gente discutiu, nós falamos de eventos catastróficos do passado, falamos de medições envolvendo milionésimos, trilionésimos, não é? Na busca, né, de descobertas e de comprovação de fenômenos físicos, mas muita gente poderia ter olhado e falar assim, tá bom, mas eu estou fazendo um curso aqui, eu faço engenharia, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver, de qualquer forma, né? Quando a gente fala, né, de milionésimos ou bilionésimos de segundo, né, eu te pergunto, você usa GPS? Né? Eu mencionei isso lá, mas vamos voltar uma coisa aqui e olha essa figura aqui. Essa figura é a fotografia, não é, de uma estrutura, de parte, obviamente, de uma estrutura que suporta, né, a cobertura de um aeroporto, né? Olhem essa estrutura e vejam o seguinte: cada tubo desses que forma uma viga, não é, ou uma coluna, esses tubos têm em torno de 20 ou 30 centímetros de diâmetro, né? Essa placa que está ligada aí à viga, né, onde você está vendo aqui a coluna, tá? Essa placa aqui, tá? Ela tem em torno de 1 centímetro de espessura, né? Você tem esses parafusos com as porcas aqui, né? Eles estão passando pela placa e também passando por uma outra placa, fazendo essa amarração aqui, né? Você imagina os furos que são feitos, né? E como esses furos devem estar bem feitos para que passe por eles o parafuso sem que haja folga e esse parafuso seja preso por essa porca, né? Então imagina o que está envolvido nessas medições aqui e qual é o grau de exatidão que a gente tem aqui. Mais do que isso, olha essa peça que está aqui, ó. Essa peça aqui, né, ela tem mais ou menos uns 40, 50 centímetros de diâmetro. E se você olhar esse encaixe entre as duas partes, você percebe que há, pelo menos assim, do ponto de vista de uma vista a olho nu, não há diferença entre um lado e o outro lado, né? Então, você está vendo aqui o que é a importância da medição e, principalmente, o seguinte: se essas peças não tiverem, eu vou chamar assim, um encaixe muito bom, a gente diria um encaixe perfeito, não é? Você vai gerar tensões, tá certo? Você gera tensões que vão aumentar o risco, não é, de ruptura nessas peças. Por falar em tensões, quando você calcula o tamanho dessas peças que estão aqui, você tem que levar em conta, não é, como é que é a resistência do aço que você está usando. Então, você vai ter que fazer medições sobre essa resistência do aço, né? Isso envolve, batendo o olho aqui, a gente vê de cara problemas ligados aí, né, à engenharia civil, à engenharia metalúrgica, à engenharia de materiais, né? Mas também problemas ligados, por exemplo, à química. Essa tinta que está pintando, não é, essas peças, ela tem que evitar a corrosão das peças, né? Então, vocês veem que a metrologia, tá certo? As medições, elas são aí, não é, extremamente importantes, tá certo? Para que a gente possa ter sucesso, não é? Nesses produtos que a gente está desenvolvendo, tá? Indo um pouco mais adiante, né? A gente pode dizer que o processo de medição é aquele processo que você visa obter um resultado experimental de um ou mais valores, né, que possam ser atribuídos a uma grandeza.
Tá? Essa é a definição do VIN que está aí. Né? E uma coisa que é importante entender, quando você faz uma medição, tá certo? Você está gerando um número, né? Que ele é uma aproximação, ele é uma estimativa do valor verdadeiro. E você quer saber quão boa, né, é essa aproximação que você tem do valor verdadeiro, né, da grandeza. Tá certo? O valor verdadeiro nunca pode ser atingido, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Né? Então, nós vamos estimar. Quando a gente faz uma medição, a gente também tem que estimar qual é a incerteza que nós temos nessa medição. Olha só, esse exemplo aqui eu gosto de chamar a atenção dele. Né? Esse aqui é uma fotografia da antiga estação ferroviária aqui em Itabirito, aqui na zona, né, de Ouro Preto, próximo a Ouro Preto, para quem não conhece, né, para quem não é daqui. Tá? Então, você vê duas coisas que me chamam muita atenção nisso que está escrito aqui. Né? Primeiro é a distância. Eu não sei muito bem distância a quê, não é? Mas eu chamo a sua atenção que aqui nós temos, ó, lembra que eu discuti com você sobre a notação, sobre o símbolo? Olha aqui, ó, está escrito aqui, né, que é alguma coisa em MTS. O que é MTS? É claro que a gente vai induzir que sejam metros. Né? Mas lembra que a gente não pode ter ambiguidade. Neste caso aqui, talvez não seja um problema, em outras situações, de fato, pode ser complicado, como aquelas que nós discutimos na nossa primeira conversa. Né? Agora, eu chamo aqui a atenção para a altitude. A altitude tem um valor aqui que é 800. Aqui tem uma vírgula que vocês não estão vendo, porque a fotografia tem problemas. Talvez não esteja dando para perceber. Mas é 848,143 o quê? Bom, como é uma altitude, a gente supõe que seja uma unidade de comprimento. A gente também vai supor que seja a unidade seja o metro. Mas você vê que a gente começa a fazer suposições demais, né? Então, de novo, agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, 800, vamos supor que seja metro, 848,143 metros. Ou seja, eu tenho uma medida aqui, eu costumo brincar com essa medida aqui, dizendo o seguinte, de manhã, quando a pessoa que faz a faxina aqui, passou a vassoura e varreu, diminuiu um pouquinho, porque eu estou trabalhando aqui com uma exatidão na casa de milímetros, uma precisão na casa de milímetros. Então, de manhã varreu a poeira, diminuiu um pouco a altitude. No final de dia, acumulou poeira, aumentou um pouco a altitude. Você percebe que tem um problema nessa medida? Como é que essa medida foi obtida e foi obtida com uma precisão tão grande? Não é? Então, são coisas desse tipo aí que a gente vai começar a discutir, né? E, mais uma vez, reforçando, né? Essa caldeira que está aí, ela explodiu, tá certo? Ela se rompeu, não é? E a pessoa, né? O operador disse, olha, o cara falou que dava para aguentar até uns 1.000 kPa. Mas quanto é que é quase, né? Até uns 1.000 kPa? 200, 900, perdão, 980, né? O que quer dizer isso? Tá certo? Então, saber expressar uma medição, principalmente sabendo a que tipo de problema essa medição está atendendo, não é crucial aí, né, para o tipo de trabalho que a gente faz, em qualquer dessas nossas áreas, engenharia, física, química, também nas outras ciências, de uma maneira geral. Né? Mas quando a gente olha, principalmente nessas áreas que a gente chama de engenharias, tecnologias, né? Física e química, né? A gente vê que isso aí é fundamental. Então, vamos começar a falar um pouquinho disso. Por que eu disse que a gente faz uma aproximação do valor verdadeiro? Olha, esse bloco está sendo medido. Suponha que está sendo medido por uma régua, né? E essa régua ela está definida, né, em centímetros, tudo bem? Né? Então, se você olhar aqui, eu quero medir qual é a largura desse bloco. Olha ali, eu estou olhando ali, né? E eu fiz uma ampliação da ponta do bloco com a régua. É claro que a nossa régua ela não tem essas inscrições 0,7, 0,8. Eu só estou fazendo isso aqui para a gente ficar mais claro de que eu estou falando. Né? Mas se eu olho essa ponta aqui da régua, eu vou dizer o seguinte, olha, isso aqui está entre 8 milímetros e 9 milímetros. Mas quão perto de 8 ou quão perto de 9? Né? Bom, eu vou fazer uma estimativa. Né? Se eu vou fazer uma estimativa, vocês acham que tem algum sentido eu dizer que isso aqui tem 0,83427 centímetros? Não faz sentido.
Parece aquela história lá da estação de Itabirito, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou tentar dizer o seguinte, parece-me, né, com certeza que tem 0,8, né? Mas quanto é entre 0,8 e 0,9? Bom, eu acho que é 0,02. Tá certo? Você fala, mas eu acho que é 0,03. Tudo bem. Você não pode achar, quer dizer, até pode, mas vamos dizer assim, não é? Não seria razoável que alguma coisa, tá certo? Que alguma coisa que excedesse 0,9, né? Ou alguma coisa que ficasse abaixo de 0,8. Né? Então, quando eu expresso uma medição, eu tenho que ter clareza dos algarismos significativos, ou seja, aquilo que tem significância dentro de uma medição. Tá certo? Né? Então, eu tenho um valor que eu chamo de preciso, que eu tenho certeza, neste caso 0,8, né? E eu tenho um valor que é o estimado. Então, o último algarismo, neste caso, esta medição, pode ter dois algarismos significativos. E o último algarismo é um algarismo que a gente chama de duvidoso. Tá? Então, e é diferente se eu escrevo 0,8 e se eu escrevo 0,82, né? Em 0,8 eu tenho um algarismo significativo. E se eu escrever desse jeito, eu estou dizendo para você que eu tenho dúvida até nesse 8. Quando eu escrevo 0,82, eu estou dizendo para você que eu tenho segurança no 8. Eu tenho dúvida no 2. Então, o último algarismo que aparece à direita é sempre o que a gente chama, né, de duvidoso. E, normalmente, uma grandeza, a expressão do resultado de uma medição, ela vai trazer para você duas informações. Primeiro, é o valor que você mediu, contando com o algarismo significativo. A segunda informação é a incerteza que você tem nessa medição. E, logicamente, depois disso, a unidade que você está utilizando. Né? A incerteza, normalmente, é escrita, tá certo? Com um algarismo. Ela significa qual é o grau de dúvida que você tem nessa medição. Né? Para um instrumento como uma régua, um instrumento analógico, tá certo? A gente costuma assumir a incerteza como sendo metade da menor medida. Né? Como a menor medida que você pode anotar aqui é 1 milímetro, né? A incerteza aqui seria 0,05 centímetros ou meio milímetro. Então, essa medida seria expressa dessa forma que está escrita aqui. O comprimento desse bloco, né, a largura desse bloco seria, então, 0,82, mais ou menos 0,05. Tá? Esse aqui é a expressão dessa medida com seu grau de incerteza. No laboratório, vocês vão usar outros equipamentos, né? E vocês vão também utilizar outras estimativas da incerteza. Nós vamos discutir isso mais ao final dessa nossa conversa aqui. Tá? Bom, se eu expresso desse jeito a medida, eu quero dizer para vocês que essa medida está situando entre 0,77, mas abaixo de 0,8 é a expressão que nós estamos fazendo, até 0,87, tá? Mas a forma de você escrever é aquilo ali. Tem jeito de diminuir a incerteza? Tem jeito de diminuir a incerteza, mas a gente sempre trabalha com a ideia de que você não pode diminuir a incerteza utilizando determinados tipos de, vamos chamar assim, aproximações ou desprezando dados que você obteve, tá? Muito bem. Então, agora imagina o seguinte, né? Lembra quando eu fiz aquela conversão, né, de quilômetros por hora, que a minha maquininha ela deu um resultado que era 0,555556. Quem não se lembrar, volta lá naquela apresentação que a gente discutiu isso. Né? E eu falei, a gente está escrevendo como 0,56. Por quê? Porque o resultado depende dos... Anote isso, o resultado depende dos algarismos significativos dos dados de entrada. Você não pode melhorar algarismos significativos, você não pode... Aumentar o número de algarismos significativos significa aumentar a precisão da sua medida. Isso não pode ser feito por uma operação aritmética. Tá certo? Você não pode melhorar. Então, se eu tenho, né, uma medida, por exemplo, como essa que está aqui, né, que é 0,00123. Quantos algarismos significativos tem? 3 algarismos significativos. 0 à esquerda não quer dizer, não é nenhuma informação, porque você pode simplesmente, botando numa notação exponencial, você pode eliminar,
né, zeros à esquerda, tá? Então, note bem isso. Zeros à esquerda não significam informação extra. Zero à direita significa que você tem mais precisão, tá certo? Então, olha esses dois exemplos. Se eu escrevo 2,000 quilograma, eu estou dizendo que eu conheço a informação até a terceira casa decimal, é onde eu tenho dúvida. Se eu escrever 2,0 quilogramas, eu estou dizendo que na primeira casa decimal eu tenho dúvida. A primeira medida tem 4 algarismos significativos, a segunda tem 2 algarismos significativos. Tá certo? E vocês veem embaixo 3 exemplos em que eu estou usando notação, não é, exponencial, e eles são muito claros. Tá certo? O fato, né, a potência de 10 que eu estou utilizando não introduz algarismos significativos. Tá? A potência de 10 não introduz algarismos significativos, né? Muito bem. Aqui um exercíciozinho para vocês praticarem, tá certo? Isso aí, dá uma olhada aqui e vê, né? Eu acho que isso aqui é muito simples para vocês darem uma olhada, mas prestem atenção nisso, né? No caso daquela divisão que a gente fez, ou se a gente está falando aqui, por exemplo, eu tenho 1 litro de leite, olha como é que eu escrevi, 1,0 litro. Então, eu sei que esse litro de leite, eu tenho uma incerteza nele que está colocada na primeira casa decimal, né? É uma incerteza significativa, né, que eu tenho aqui, né, nessa minha medição. Mas tudo bem, então eu tenho 1 litro de leite, eu vou dividir em 3 copos. Se eu fizer essa divisão, né, simples, né, eu obtenho 0,333. Você faz na sua maquininha de calcular, você obtém uma quantidade, uma carrada de 3. Mas não é, você não tem essa significância na sua medida. Então, o que você faz? Né? Você vai ter que fazer um arredondamento. Eu vou ter que pegar aqui e transformar quantos algarismos significativos eu tenho aqui. Ó. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Então, essa minha medida aqui vai ter que ter 2 algarismos significativos. Ou seja, eu vou ter que arrumar um jeito de cortar todo esse pedaço que está para trás. Tá? Como é que eu posso fazer um arredondamento? Bom, em geral, o arredondamento é muito simples, né? Tem algumas regras simples que estão bem detalhadas aqui, né? Se o dígito à direita for menor do que 4, ou igual a 4, eu vou arredondar para baixo, tá? Se o dígito à direita for maior ou igual a 6, né? Eu arredondo para cima, tá? Muito bem. Aí a pergunta, então, tem esse exemplo, 3,74 arredondo para 3,7, 3,76 eu arredondo para 3,8. E se o dígito for 5? Bom, se o dígito for 5, eu vou fazer uma outra regra. Né? Se o dígito à direita do último algarismo significativo for 5 e há outros dígitos depois do 5, eu vou arredondar para cima. Vejam aqui que eu botei uma franjazinha, tá certo? Uma franjazinha aqui representando que tem alguma coisa depois do 5. Se o dígito à direita do último algarismo é 5, ou seja, se for 5 e não há outros dígitos depois, arredonda para cima, não é? Se o valor obtido, ou para cima ou para baixo, se o valor obtido for par. Então, olha aqui, 3,751, nós vamos arredondar para 3,8. 3,75, o 5 some. Por quê? Porque eu estou dizendo que o último algarismo significativo que eu posso ter na minha conta é esse aqui, tá? Tá certo? Eu fiz uma operação em que eu tinha 2 algarismos significativos. Então, eu sei que acaba aqui. Isso aqui é gerado no processo de conta. Né? Então, eu tenho que eliminar isso aqui através do arredondamento. Então, aqui, então, esse 51 vai arredondar para 3,8, esse 5 aqui vai arredondar para 3,8 e esse 5 aqui vai arredondar para 3,6. Tá? Então, essa é a regra básica que a gente utiliza. Nas operações com algarismos significativos, de soma, subtração, multiplicação e divisão, né, o importante entender é que eu não posso melhorar o número. Então, se eu tenho um número aqui, como 1,2 mais 1,346, esse 2 já é duvidoso. Então, esse 5 aqui, por conta da incerteza que eu tenho no 2, esse 5 já foi contaminado. Então, ele já virou um duvidoso. Então, isso aqui eu vou eliminar, tá? Utilizando aí o arredondamento. Tá certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né, onde vocês podem ver, tá certo? Onde vocês podem ver aí, né, o que foi feito.
tá? Então, eu fiz essa operação aqui, eu não posso registrar, né, porque esse 10 aqui está me atrapalhando tudo aqui, tá? Muito bem. Na divisão também e na multiplicação, a mesma coisa. Eu tenho que manter o número de algarismos significativos que foram, né, do menor número aí com o número de algarismos significativos, tá? Então, no caso do leite, né, eu teria que escrever com 2 algarismos significativos, então escreveria aí 0,33, tá? Aqui tem uma observação, como o 3, que está na operação aritmética, da mesma forma como o expoente da base 10, quando eu faço uma expressão através aí de potenciação, né, esse 3 aqui ele é considerado exato, né? Então, ele não interfere no número de algarismos significativos, tá? Uma coisa se ele tivesse uma unidade, né, se eu estiver calculando, por exemplo, como vocês vão ver mais adiante, a densidade, né, no caso do cálculo de uma operação na qual eu tenho, né, uma nova unidade que é produzida aí a partir da operação entre duas grandezas, por exemplo, eu estou calculando velocidade, dividindo espaço percorrido pelo tempo que demorou para percorrer. Então, eu tenho uma incerteza no espaço, eu tenho uma incerteza no tempo, né? Quando eu faço essa divisão, então aqui eu vou ter que levar em conta os algarismos significativos que tem tanto no numerador quanto no denominador, tá? Muito bem. Então nós pensamos o seguinte, né? Os resultados das medições, primeiro, se a medição é feita direta, tá certo? Pelo tipo de instrumento, eu vou aferir, né? Pelo tipo de instrumento, eu vou aferir, né? Ou vou estimar qual é a quantidade de algarismos significativos. Então, de novo, se você vai fazer uma medida, né? Lembra do comecinho, se eu vou fazer uma medida utilizando uma régua que está calibrada em milímetros, não faz sentido que eu expresse a minha medida, por exemplo, né, em micrômetros, nanômetros, tá certo? Milionésimos de milímetro. Por quê? Porque a minha régua ela já me informa, ela já me obriga a definir qual é a incerteza que eu tenho nessa medição, tá certo? Então, para medições diretas. Medições indiretas, por exemplo, eu falei velocidade, eu medi o espaço, medi o tempo, né? Numa medição indireta, eu vou fazer uma operação que não pode aumentar o número de algarismos significativos, tá certo? Né? Então, muitas vezes, e vocês vão fazer isso no laboratório, muitas vezes a gente faz várias medidas, tá certo? Né? Seria, por exemplo, no caso daquela medida ali, do largura daquela barra, né? Seria importante que eu fizesse várias medidas da largura da barra. Por quê? Porque em cada vez que eu faço uma medida, como eu fiz uma estimativa, né, arbitrária, tá certo? Como eu fiz uma estimativa arbitrária, eu poderia, numa outra medida, por exemplo, olhar de um ângulo um pouco diferente, poderia fazer um outro tipo de estimação, tá? Então, normalmente, a gente faz, né, várias medidas. Você fala, mas se o instrumento foi digital, uma balança digital, ela não vai dar sempre a mesma coisa? Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente, não é? Ela pode dar resultados pouco diferentes, às vezes dá o mesmo resultado, né? Porque dependem de algumas características do processo de medição propriamente dito, tá? Então é importante ter em mente que a gente muitas vezes faz, né, um conjunto de medições, tá certo? Bom, vejam essa figura que eu coloquei aqui. Essa figura que eu coloquei aqui, ela parte do princípio, né, de que quando você, muitas vezes, faz uma medição de uma grandeza, você está fazendo a medição, por exemplo, de um pedaço daquela população. A população aqui, para nós, é o conjunto dos indivíduos que representam, que vão te dar essa grandeza que você está medindo. Por exemplo, vamos pensar aqui que eu quero, não é? Que eu quero saber qual é a altura média de todos os alunos que frequentam disciplinas, alunos e alunas que frequentam disciplinas do ICEB. Bom, nós temos aí uns 4 mil alunos, né? Então, a gente faria o seguinte, como é que a gente podia fazer? Bom, eu quero saber qual é a altura média, obviamente, né? A altura média dos alunos e alunas que frequentam o ICEB. Estão matriculados em disciplinas do ICEB. Você vai dizer, eu vou enfileirar os 4 mil aqui, vou medir um por um, né? Na hora que chegar no 4 milésimo, talvez o primeiro já mudou de altura.
dependendo com qual grau de precisão você está fazendo essa conta. Então, ninguém faz isso, né? Não é razoável fazer isso. Você vai fazer é selecionar uma amostra. Cada amostra que você selecionar vai te dar um valor de média um pouquinho diferente. Tá? Você tem aqui, então eu botei aqui, nesse meu exemplo aqui, ó, eu selecionei 2 amostras, eu tenho um valor médio de uma amostra, eu tenho um valor médio de outra amostra. O que eu tenho que saber expressar é o seguinte: qualquer amostra que eu tirar, vocês vão ver mais adiante em estatística como é que você calcula média amostral, tá? Como é que você seleciona uma amostra, né? Mas todo mundo que acompanha aí pesquisas eleitorais vê lá, foram ouvidas não sei quantas pessoas em não sei quantas cidades, né? O intervalo de confiança é 95%, o erro é 2%, e está para cima ou para baixo, normalmente é para cima ou para baixo mesmo, né? O erro aquele conjunto de informações é feito a partir de procedimentos estatísticos bastante bem definidos, tá? Então, qualquer amostra que você tirar, ela vai estar dentro de um certo intervalo, em geral com 95% de chance. A gente quer saber qual é esse intervalo. A incerteza que eu estou calculando, tá certo? A incerteza que eu vou calcular, vou ver daqui a pouco como é que eu calculo, né? É aquela incerteza a partir da qual eu posso dizer que qualquer amostra tem um tanto de chance de estar dentro desse intervalo aqui. Vamos falar um pouquinho desses conceitos de exatidão e precisão, porque a gente muitas vezes confunde esses dois conceitos, né? Então, uma medida que é exata, tá certo? Né? Ela tem uma concordância muito grande entre os valores que foram medidos e o valor verdadeiro. O valor verdadeiro em geral, né, feito a partir de um conjunto de estimativas, ou às vezes você sabe por conta de um padrão, né? Então, se vocês olharem aqui, esses gráficos aqui são clássicos. Se vocês tiverem disciplinas de metrologia, em alguns cursos aqui da UFOP tem, né, nos cursos de engenharia, alguns têm, né? Essas medidas são, se você tem grande concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro, a gente diz que a medida é exata. Se você tem uma grande concordância entre o conjunto de medidas, tá certo? Né? Entre a repetição, né, de um conjunto de medidas, a gente diz que o valor a medida é precisa, tá? Então, olha aqui, ó, esse aqui é mais fácil, ó. Se eu tenho o valor verdadeiro está no centro do alvo, tá? Se eu tenho todo mundo pertinho e todo mundo pertinho do centro, essa medida é exata e precisa. Se eu tenho os valores mais ou menos distribuídos igualmente em relação ao centro, a gente pode dizer que tem uma certa exatidão. Esse gráfico é bem exagerado, tá? E ela é imprecisa. A gente reforçou o conceito de imprecisão aqui, né? Aqui não, aqui a distribuição é não uniforme em relação ao centro e ela está esparramada. O mais interessante é essa aqui, onde eu tenho várias medidas, né, que são precisas. No entanto, essas medidas são inexatas. Por quê? Porque elas estão muito afastadas. Em geral, isso aqui acontece quando você tem um erro sistemático, que eu vou falar daqui a pouco, no instrumento de medição, tá? Então, se você tem um instrumento que tem um erro sistemático, né, isso pode causar que você tem várias medidas cuja repetição dá valores muito parecidos, no entanto, eles estão muito longe aí dos valores, né, verdadeiros, tá? E aí a gente entra na qualificação de erro e incerteza. Há uma certa confusão sobre erro e incerteza, tá? O erro, não é? O erro é a diferença. O erro é a diferença entre o valor medido e o valor de referência, né? Por exemplo, né, nós vivemos épocas aí de aumentos significativos do preço da gasolina. Se você abastece um carro de vez em quando, você vai ver que no seu posto de gasolina tem do lado da bomba tem um instrumento, né, que parece um galãozão. Aquele ali é um padrão de referência de volume. Ele tem 20 litros. Então, o que é feito? Em geral, um fiscal da área de metrologia, do IPEM, né, do Instituto de Pesos e Medidas, ele vai no posto, pega a bomba e enche aquele recipiente, né? Ao encher aquele recipiente, a hora que chega no nível de leitura lá, de 20 litros, ele vai olhar quanto que a bomba está marcando, né? A bomba não necessariamente vai marcar 20 litros, ela pode marcar um pouquinho a mais ou ela pode marcar um pouquinho a menos,
né? E isso significa que está dentro de uma margem aceitável. Esse pouquinho pode... E isso tudo é definido por meio de regulamentos, tá? Mas, de qualquer forma, o que importa para a gente é que, se eu tenho esse valor de referência como 20 litros, né, qualquer medida deve dar em torno desses 20 litros. Né? Esse erro que está obtendo aí, tá certo? Né, é um erro que a gente chama de aleatório e ele tem que ser distribuído uniformemente, ou seja, algumas vezes vai dar para mais, algumas vezes vai dar para menos. Né? Quem come em comida aquilo, né, a balança ela está com a tara, em tese, de um prato médio. Né? Se você pegar o prato que está na pilha de pratos vazios e botar na balança, você vai ver que, muito provavelmente, não vai zerar. Mas, se você pegar muitos pratos, tá certo, e botar na balança, em tese, para metade deles o valor ficaria acima de zero, para outra metade o valor ficaria abaixo de zero, então mostrando que, no final das contas, claro que quem pegou um prato, né, que estava com menor peso do que o peso médio, né, talvez tenha pago menos, quem pegou o outro prato, né, talvez pagou um pouco mais. Mas se você for todo dia ao restaurante, no final das contas, a média do erro aleatório fica zerada. Então, ninguém ganha. Se você for uma única vez, aí sim pode ter, né, uma perda ou um ganho. Mas, no limite, quando você vai várias vezes, você não tem, né, nem perda nem ganho, e também não tem perda e ganho o dono do estabelecimento. É assim que é feito. O erro sistemático é aquele erro, como eu mencionei ali há pouco, que é causado por um problema no instrumento. Tá certo? Né? E aí esse erro tem que ser corrigido a partir de processos de calibração do instrumento. Né? A incerteza é outra coisa. A incerteza, ela se refere à dúvida, não é, que você tem em relação à medida que você está fazendo. Tá? Como eu disse, né, os erros, em geral, são causados aí por problemas de calibração, condições de uso e armazenamento, né, a interação do instrumento com o objeto, ou mesmo, né, tem variáveis que você não controla, né, e a questão do operador. Né? Aqui, uma diferenciação entre erro e incerteza, né? Você tenta corrigir erros, tá? Fazendo a calibração e garantindo a calibração dos instrumentos, tá certo? Agora, a incerteza, ela é um produto dos processos de medição, né? Nós definimos a incerteza de duas maneiras. Nós temos as incertezas do tipo A e incertezas do tipo B. A incerteza do tipo A, tudo isso está nos documentos, tá? Só para ficar claro, tanto está no livro texto que a gente está usando, né, dos professores da UFMG, né, do professor Elmo, professor Agostinho, professor Nivaldo, está disponibilizado para vocês. Esse livro faz parte do nosso material bibliográfico, isso e os documentos oficiais do Inmetro, que é o Sistema Internacional e o Vocabulário Internacional de Metrologia. Então, está tudo lá, vocês podem consultar, né? E na internet vocês vão achar muitas definições e vídeos também sobre isso. Tá? Muito bem, então nós temos dois tipos. Uma é aquela incerteza que é estimada a partir das repetições. Né? Você faz várias medidas, você tem uma média e você tem um erro padrão da média, que eu vou mostrar como é que é a conta. A outro tipo de incerteza é uma incerteza dada pelo equipamento. Né? Você pode utilizar, tá certo? Normalmente, o manual do equipamento ou certificado de calibração traz essa informação. Se você não tiver essa informação, você pode utilizar ou a menor medida, a menor divisão, né? Então, se você tem uma balança analítica e ela vai até a quinta casa decimal, você pode utilizar, então, aquela menor divisão como uma estimativa dessa incerteza. Né? Ou então você pode utilizar, tá certo? No caso de um instrumento analógico, metade da menor divisão. Tá? Nunca diminua a incerteza artificialmente. Né? Aí, tá vendo? Não se pode nunca adotar um procedimento que diminua a incerteza artificialmente. E a incerteza combinada, ela é calculada, então, como a incerteza do tipo A ao quadrado mais a incerteza do tipo B ao quadrado. Se você vai estimar a incerteza do tipo A, que é dada pelas repetições,
né, eu faço a medida, tá certo? E eu faço essa medida aí, né? Lembro daquele tamanhozinho do bloco, eu faço várias medidas, vocês vão fazer experiências em que vocês vão repetir várias vezes as medidas, né? E eu vou expressar essa medida, né, como sendo a média, né, a média aritmética, que é a soma dividido por n, e a incerteza padrão da medição, tá certo? Que é dada por 1 sobre n vezes n menos 1, tá certo? Que multiplica esse somatório dos valores aí, né? E a raiz quadrada disso. Olha só, se você olhar se você olhar essa componente que está aqui, ó, tá? Se você olhar essa componente que está aqui, deixa eu mudar a cor aqui para azul, tá? Se você olhar esse pedaço que está aqui, é o que a gente chama de desvio padrão. Tá? Esse pedaço aqui é o que a gente chama de desvio padrão e muitas vezes a gente representa pela letra S. Tá? Então, essa incerteza ela pode ser escrito desvio padrão dividido pela raiz de n, onde n é o número de medições que foram feitas. Tá? Então, essa é uma conta simples. Né? Qualquer maquininha, as maquininhas de calcular, em geral, elas te dão desvio padrão. Tá? Toma cuidado para não fazer confusão com isso. Tá certo? E você vai expressar a medida desse jeito que está aqui. Tá? Olha esse exemplinho que está aqui. Ó. Eu tenho um exemplo aqui, você vai medir a sua altura, né? Então, aí é um único valor, né? Você faz 5 medidas, tá certo? E como é que você expressa isso? Né? A média foi 1,725, tá? Você utilizou uma régua milimetrada, né? Tá certo? Onde você expressou desse jeito que está aqui, né? E aí você aqui calcula, tá vendo aqui, ó? Para cada medida eu calculei uma média, aí eu vim aqui para cada termo daqueles, né? Eu calculo o desvio, chama desvio quadrático, isso aqui, né? E extrai a raiz quadrada e dividido por 1 sobre n vezes n menos 1. Aí eu obtive esse número aqui, ó. Esse aqui foi um número que deu na minha calculadora. Com certeza ela deu mais casas. Mas eu vou expressar com uma única casa, eu vou arredondar, então, isso para 0,03. Né? Esse algarismo que está aqui, tá certo? É o algarismo duvidoso. Tá? Muito bem. Se eu faço uma operação, então, não é, com duas grandezas, eu falei de velocidade, né? Eu vou calcular a velocidade como deslocamento dividido pelo tempo, né? Então, eu vou ter que lembrar que é o seguinte, quando eu calculei o deslocamento, eu tive uma incerteza, né? É importante isso, porque um conjunto de experiências que você vai fazer no laboratório, você vai ter, né, que fazer essas operações. Tá? No livro lá, né, no livro Física Experimental para a Universidade, né, que eu já me referi a ele, tá? Ele faz a definição mais formal da propagação da incerteza. Né? Como talvez nem todo mundo, né, tenha ainda visto derivadas parciais, tá certo? Eu vou apresentar um método um pouco mais rudimentar, mas que pode ser utilizado em algumas condições. Tá? Imagina o seguinte, eu quero calcular a densidade. Em vez de velocidade, eu vou calcular a densidade, né, de uma determinada substância, né? E aí eu tenho essas duas medidas. Tá? Eu medi a massa daquela substância e medi o volume ocupado por ela. Né? Imagina que era um cubo, né? Eu medi a massa numa balança, né? E ela me deu essa balança me informou essa incerteza aí. Eu fiz uma única medida, tá? Tá certo? Nesse caso aqui, suponho que eu só fiz uma medida de massa e uma medida do volume. Como é que eu medi o volume? Bom, aí já é mais complicado. Eu posso medir o volume de várias maneiras. Né? Eu poderia botar um recipiente graduado, né, e julgar esse objeto dentro desse recipiente e ver quanto que variou, né, o volume. Eu poderia, se fosse um objeto geometricamente bem definido, eu poderia medir um cubo, né? Eu poderia medir as arestas e fazer o produto das arestas aí, né? E mediria, então, o volume. Tá? Como é que foi obtido não tem muita importância. Importa que você sabe qual é o valor medido e a sua incerteza. Bom, agora eu vou dividir massa por volume. Né? Como é que eu vou
qual é a incerteza que eu vou ter na hora que eu dividir massa por volume? Ora, né, se eu pegasse esses dois números que estão aqui, tá certo? Eu vou pegar a massa que eu tenho ali, né, dos valores médios, tá certo? Eu vou pegar a massa e o volume e dividir. Por enquanto, eu vou segurar essas casas decimais todas. Você pode falar, mas eu tenho no máximo 2 significativo. Eu não posso passar de 2 significativo no resultado final. Não. Mas, por enquanto, a gente vai ficar carregando essa tralha toda aqui. Aí eu vou perguntar o seguinte: qual é o limite que eu tenho, né, tanto na massa quanto o limite superior e inferior na massa e no volume? Né? E aí eu vou definir dois limites para a minha densidade. Um limite máximo e um limite mínimo. Né? Como é que é o limite máximo? Bom, o limite máximo da minha densidade é aquele em que eu tenho o maior valor da massa naquele intervalo. Olha, como é que era o meu intervalo? A minha massa é 0,085 mais ou menos 0,0. Esse intervalo da massa vai, então, de 0,883 a 0,887. Então, eu vou pegar aqui a maior massa, 0,885 mais 0,002, e dividir pelo menor volume, ou seja, aumentei o numerador, diminui o denominador, e então eu vou obter esse valor que está aqui. Esse seria o valor máximo para a densidade. Tá? Vocês veem que nas médias aqui eu tive um outro valor. Segura com esse mundaréu de casa aqui. Eu agora vou calcular o valor mínimo. Como é que é o valor mínimo? Eu vou pegar a menor massa e o maior volume. Do mesmo jeito, eu obtenho esse valor aqui. Então, eu posso dizer que a minha incerteza, tá certo? A minha incerteza na densidade está entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, eu faço a média desses dois valores aqui, eu subtraio, perdão, a média não, eu subtraio esses dois valores para ver a distância, aqui eu tenho a distância entre o máximo e o mínimo, e divido por 2. Então, eu obtive esse número que está aqui, tá certo? Né? Então, essa aqui é a minha incerteza associada. O normalmente é de uncertain, né? Que é a palavra incerteza em inglês. Em muitos manuais vem escrito como U, em alguns manuais vem escrito como delta, tá? Isso aí não tem tanta obrigatoriedade. Então, eu escrevi agora o resultado do meu cálculo desse jeito. Tá? E agora eu vou pegar o número de algarismos significativos, a expressão final é essa aqui. Isso aqui ainda é conta intermediária. Eu vou pegar esse número aqui e transformar agora para uma casa só, uma casa decimal na incerteza. Quando eu faço isso, eu tenho que arredondar, né, tudo que está aqui, tá certo? Você pode olhar aqui e falar assim, mas eu deveria ter arredondado para 0, naquela regra, como eu tenho 54, né? Eu deveria ter arredondado para 0,29. Na verdade, é uma forma... também, eu diria que talvez seja mais correto. Tá? Então, é isso que eu queria tratar com vocês. Né? Então, essa aqui, eu peço que vocês olhem com muita atenção essa parte nossa aqui, né? Porque é aqui que você, tá certo? Vai encontrar, não é, a maior parte aí, né, dos desafios na expressão de incerteza de medições, tá? Então, era isso, tá certo? E agora vamos para o laboratório, tá bom? Um abraço, fiquem bem.